Ok, pessoal. Então, vamos dar início. Na aula passada, nós vimos camada de mistura temporal. Hoje, no módulo 32, nós vamos ver ainda os escoamentos canônicos. Só que agora nós vamos ver camada de mistura espacial, esteira plana e jato. Esteira plana distante e jato. Bom, então, o modelo físico para a camada de mistura espacial é representado aqui nessa figura, onde nós temos um campo de velocidade como esse aqui esquematizado, com uma velocidade U1, diferente de uma velocidade U2. U1 pode ser menor ou maior que o U2. O que importa é ter esse gradiente aqui, que por difusão, à medida que nós deslocarmos na direção positiva de x, nós vamos observar a atenuação dessa descontinuidade, dando origem aqui a uma inflexão. É o que nós vemos aqui nessa posição. Temos, então, aqui o ponto de inflexão. E em qualquer seção que nós pegarmos, transversal à direção x, nós vamos encontrar um perfil de velocidade similar. E a palavra similar não requer igualdade. Os perfis não são iguais, mas eles são similares. E é isso que vai permitir a gente utilizar a teoria de similaridade. Ou seja, que a gente possa empacotar soluções para qualquer plano. Observa, está mudando. Essa expansão mostra que o campo de velocidade está mudando quando a gente se desloca em x. Ele muda na direção y, mas ele muda também na direção x. Então, vai ser um campo de velocidade do tipo U de xy. Nós vamos considerar o regime permanente. E, ao contrário da camada de mistura temporal, aqui nós temos a evolução espacial. Então, não tem periodicidade na direção x. Tem, sim, a autossimilaridade. Então, observem que o delta vai depender da posição x. O delta vai ser definido de forma semelhante aos anteriores. A gente traça aqui uma tangente ao ponto de inflexão. Descemos aqui uma tangente ao perfil. Aqui também uma tangente. Então, a distância entre esses dois pontos é o que nós chamamos de espessura da camada cisalhante. Camada cisalhante, observa. Temos aqui cisalhamento. Aqui nós temos um escoamento com cisalhamento nulo. Então, a camada cisalhante está entre essas duas linhas pontilhadas. E ela é caracterizada por uma espessura delta. Então, é esse escoamento que a gente vai agora estudar, que nós vamos modelar, usando teoria de similaridade. Mas, antes disso, a gente precisa do modelo de turbulência para esse escoamento. Então, isso é o que nós vamos ver agora nos próximos slides. Aqui na apresentação, eu não estou mostrando os detalhes da solução, porque ela é bem similar ao que nós vimos para a camada de mistura temporal. No livro, a gente mostra todos os detalhes, inclusive o modelo diferencial parcial, o uso da teoria de similaridade para a transformação do modelo diferencial parcial no modelo ordinário. Mostramos também a solução, a integração desse modelo ordinário e a obtenção do modelo matemático contínuo, que é o que nós apresentamos aqui.
Então, observe que o barra dieta é também dado pela função f de eta, né, uma integral mais complexa. Então, nós temos aqui a componente U e temos também a componente V da velocidade. E ainda temos a solução para essa componente do tensor de Boussinesq-Reynolds. Então, observa que são soluções preciosas, porque o regime é turbulento e nós temos a solução contínua para esse escoamento. Então, essa é uma solução de referência tão confiável quanto dados de medidas em experimentos materiais. Tá? Então, pode ser utilizado assim como referência, né? Para validação de rotinas, para validação de métodos, até mesmo para que a gente possa avaliar a taxa de convergência de métodos. Saber se o método de segunda ordem, ou se ele é de terceira, de primeira ordem, enfim, se a implementação está ok, fazer uma validação. Nesse caso, não é nem verificação, porque como a solução representa o problema físico, então aqui nós vamos fazer, na verdade, uma validação, quando eu pego resultados de uma simulação computacional e comparo com essa solução contínua. Ok? Bom, só para saber se não tivemos nenhum deslize na solução, a gente compara. Então, aqui, por exemplo, nós temos a comparação com o resultado de experimento material. Aqui nós fazemos referência à solução considerando a F2, não considerando a F2 e considerando a F2. O que é isso? Como eu não mostrei aqui agora os detalhes, isso eu vou pedir para vocês estudar no livro. Essa solução, ela foi apresentada, ela é apresentada, né, nos livros clássicos, tipo Schlichting, e também o livro do Wilcox. Então, essa solução é apresentada. Porém, para encontrar a solução, para fazer a integração da equação diferencial ordinária, a gente utiliza uma série conhecida como a série de Gortler. E os livros apresentam essa solução com apenas um termo dessa série. Apenas o primeiro termo da série, da expansão. E eles dizem que é o bastante, mas não demonstram, não provam. Então, o que nós fizemos foi utilizar dois termos da expansão e encontrar a solução contínua utilizando dois termos. E isso, a solução fica, no mínimo, 2 vezes mais complexa. Então, é uma integração, é um resultado original, tá? Porque nós consideramos os dois termos da expansão. E aqui, então, está a solução, não considerando a F2, que é o segundo termo, pontilhado, tracejado, e aqui a linha contínua, nós temos considerando a F2, que é a nossa solução. Então, a gente observa que fecha bem melhor com os dados do experimento, tá? Aqui, sobretudo aqui nessa região fica uma de um lado, do outro do outro, mas a gente calculou a norma L2 das duas, esta e essa, a norma L2 considerando essa como referência. E realmente a norma L2, considerando a F2, é menor que a norma L2 para não considerando a F2. Ou seja, o erro diminuiu, o que era esperado, porque nós agregamos um termo a mais na série da expansão. Bom, então, é uma solução contínua que pode ser utilizada como referência
para outras finalidades. Bom, então, é apresentada aí a camada de mistura espacial. Nós vamos agora mostrar o modelo para uma esteira plana distante em desenvolvimento espacial. Uma esteira é, por exemplo, o que nós observamos a jusante de um cilindro, a jusante de um corpo inércio qualquer, né? Atrás de um ônibus, de um automóvel, de um ciclista, de uma aeronave, pilar de uma ponte. Sempre nós vamos ter ali a presença de uma esteira turbulionar. Aqui nós buscamos resolver a esteira promovida pelo escoamento sobre um cilindro longo. Observe que atrás do cilindro nós temos aqui uma região de recirculação. E a partir de uma dada seção, nós não temos mais a recirculação. Nós passamos a ter aqui perfil em déficit, mas sem a recirculação. A partir desse momento, então, os perfis se tornam autossimilares. Por isso, o nome esteira plana distante, porque ela só é válida na região em que o escoamento se torna autossimilar. Aqui nós apresentamos um modelo simplificado do problema, onde temos aqui a presença do cilindro, no centro dele nós temos essa linha pontilhada. E aí nós desenvolvemos a teoria, o uso, né, da teoria de autossimilaridade. Similar ao que nós fizemos para a camada de mistura temporal. Bom, novamente aqui eu não estou apresentando os detalhes para não se tornar muito cansativo, porque a solução é diferente, mas o processo, o método é o mesmo. É o método da autossimilaridade. E está apresentado em detalhes no livro. Eu convido vocês a ler com mais tempo, com mais detalhe. Então, está aqui a solução da componente horizontal do perfil de velocidade. E é interessante observar que a solução aqui está apresentada em função do número de Reynolds e em função do coeficiente de arrasto. Então, esse coeficiente de arrasto tem que ser fornecido. Então, tem um acoplamento na solução contínua de o uso, né, de informações empíricas, de informações de medidas. Então, essa é uma solução híbrida. Ela é contínua, mas ela depende de parâmetros que vêm de medidas, que é o coeficiente de arrasto. E aqui está, então, o perfil de velocidade, U sobre o N, e aqui a diferença, é o déficit de velocidade. Na verdade, ao contrário, aqui nós temos o perfil de velocidade, que é em déficit, né? A corrente ela é mais energizada que o próprio escoamento. Então, o perfil de velocidade é em déficit. E isso aqui é o 1, que é o déficit. É essa diferença aqui, ó. Isso é o 1. Então, a gente plota os dois, as duas informações, os dois perfis. Ok, pessoal? Então, é mais um escoamento, que nesse capítulo 8 a gente apresenta a solução contínua. Agora, sim, desculpe, porque o caso precedente foi a esteira distante no regime laminar. E aqui nós vamos apresentar agora no regime turbulento. Então, no regime turbulento, está aqui a solução, novamente depende do CD e depende de um fator alfa que está especificado também aí no livro. E aqui, como é turbulento, nós temos apresentando também a solução para essa componente do tensor de Boussinesq-Reynolds. Está aqui a solução contínua, dependendo do x e do y. E aí nós podemos até fazer comparação
com dados de experimento, apresentado lá no livro do X-Listing, para um x sobre d igual a 80. A posição x é 80 vezes o diâmetro. Então, pessoal, percebam que a solução contínua representa fielmente a solução, não a solução, mas os dados do experimento material, as medidas com anemometria. Então, observem que, apesar da solução ser contínua, ela representa fielmente a solução. Então, a pergunta que se faz é: por que, então, nós temos que nos preocuparmos com modelagem computacional tão complexas? Porque observem que aqui nós estamos apresentando soluções contínuas para escoamentos turbulentos canônicos. Então, as soluções são específicas para aquele tipo de escoamento. Então, não tem nenhuma generalidade. Elas são específicas. Qual a utilidade delas? O aprendizado, a compreensão e também dados seguros de referência para fins de comparação. Ok? Então, está aí mais um caso, que é a esteira distante turbulenta. Aqui é a componente do tensor de Boussinesq-Rayleigh, traçada aí. Observe aqui no centro, onde a derivada é nula, né? A tensão de Rayleigh é nula também. E nas paredes, nos limites, quando você sai da região turbulenta, você entra na região de escoamento potencial, essa componente tende a zero. E ela é máxima, essa componente do tensor é máxima nos pontos de inflexão da esteira, né? Observa que tem 2 pontos de inflexão. Tem um ponto de inflexão aqui e o outro aqui. Ok? Alguma pergunta até aí? Não, tudo ok, professor. Beleza. Bom, pessoal, então agora para dar sequência e para a gente já ir concluindo, ainda tem bastante coisa, não estamos ainda concluindo, mas nós vamos apresentar aqui, olha, um jato plano. Jato plano. O que é um jato? Você tem um bocal e injeta um fluido no meio em repouso, ou até mesmo no meio em movimento, pode ser. Por exemplo, você tem o jato de uma chaminé, de uma chaminé injetado no meio em movimento. Então, vai ser um jato curvo, né? Ele vai ser transportado pela movimentação atmosférica. Aqui, nós estamos supondo um jato no meio em repouso. Então, nós vamos ter aqui 3 regiões do jato. A região A, que é a região de escoamento potencial. Ele começa a interagir com o meio ambiente, começa a formar a inflexionalidade. Essa é a região B. E depois, a região C, que é onde a gente já atinge o regime de turbulência plena. Então, esse é o modelinho físico para um jato plano. Temos, então, aqui a solução contínua para o regime laminar. Regime laminar. O que muda do regime laminar para o turbulento? O modelo. É o modelo diferencial. E no regime laminar não tem a componente do tensor de Boussinesq-Rayleigh. No turbulento tem e ela precisa ser modelada. E como é que nós estamos modelando? Revisando um pouco, né? Nós estamos usando o modelo do comprimento de mistura de Prandtl para e a hipótese de viscosidade turbulenta de Boussinesq, para a gente fazer a modelagem da componente do tensor de Rayleigh. Isso que vai diferenciar, então, o modelo diferencial do regime laminar para o regime turbulento. Mas ambos foram resolvidos de forma contínua. Aqui nós temos a componente U e a componente V. Temos as 2 componentes na forma contínua. E aqui a comparação, pessoal, com a solução contínua comparada com os experimentos para as diversas posições x sobre d, né? 24, 28, 32, 40, 44. Como está escrito aqui na variável de similaridade, observa que todas as curvas estão colapsadas numa só.
Por quê? Essa variável eta é igual a y sobre delta de x. Então, a eta representa a dependência de x e de y simultaneamente. Por isso que todas as curvas estão colapsadas. E a gente tem a solução contínua também para a variável de similaridade eta. E percebam como a solução contínua também representa fielmente a solução, os dados de experimentos. Dizemos fielmente porque esse pequeno desvio que a gente observa está dentro da faixa de erros das medidas. Então, não tenho que melhorar na solução contínua. Tenho que melhorar nas medidas experimentais para diminuir a faixa de erro. Ok? Então, novamente, né, para outro tipo de escoamento, que é o laminar, nós vemos que a solução contínua representa fielmente os dados dos experimentos materiais. E aqui, a velocidade na linha de centro, solução contínua, e aí nós resolvemos também esse escoamento, o jato plano, no regime laminar, fazendo uma simulação com a nossa plataforma MFSIM. E aqui, observe, não estamos mais buscando validar a solução contínua. Isso nós fizemos no anterior, frente aos dados do experimento. Aqui, na verdade, nós estamos já validando a nossa plataforma de cálculo. Vemos que a plataforma, o resultado da plataforma se compara muito bem com os resultados da solução contínua, que é mais segura para esse escoamento, né, mais segura que a solução computacional. Ok. Agora, aqui no regime turbulento, novamente nós temos aqui a componente U de velocidade e a componente U' V' do tensor de Ibus-Nesque-Reynolds. Aqui está a comparação com o experimento. Veja que a solução ela só é válida na região de autossimilaridade, né? O experimento mostra aqui, olha, a velocidade na linha de centro do jato é contínua, ela é constante e depois começa a decair, que é aquela região em que o jato fica constante, depois ele começa a enlarguecer. Quando ele enlarguece, veja que a velocidade cai. Então, nós estamos plotando aqui a distribuição de velocidade, né? Função da posição x. Essa é a região em que fica constante a velocidade. Bom, como a nossa solução contínua é baseada na teoria de autossimilaridade, ela não é válida nesta região. Observe, então, que ela descola, né? Ela tem essa tendência. Nós mostramos aqui só para mostrar a tendência. Mas o modelo só é válido daqui para frente. E onde ele é válido, ele representa também fielmente os dados dos experimentos materiais. Tudo bem? Uma pergunta? Não, professor. Tranquilo. Tudo certo. Ok. Aqui é a comparação para uma dada aqui nós estamos fazendo a comparação por perfil transversal, tá? Nós estamos aqui com jato, aí a gente observa aqui coordenada y, coordenada x. E a gente plota a distribuição de velocidade em função de y sobre x. Isso é uma espécie de variável de singularidade, né? Observa que todos os dados dos experimentos são dois experimentos, Bradbury e Heskestad. E a solução contínua plotada em função de y sobre x. Observamos, então, que representa muito bem os dados do experimento material, né? Fugindo um pouco aqui, olha, quando
o experimento morre, aparentemente morre aqui, e nós temos uma tendência assintótica, porque nós usamos a condição de contorno de assintoticidade. Bom, agora, pessoal, a gente passa para um escoamento também canônico, só que é um Poiseuille plano isotérmico. Escoamento de Poiseuille plano isotérmico. O escoamento tipo Poiseuille é um escoamento familiar para vocês? Se não for, a gente faz uma rápida explicação do que é o escoamento de Poiseuille. Eu conheço, professor, tenho familiaridade. Ok. Thales. Bom, então, o escoamento de Poiseuille plano, a principal característica dele é que é um escoamento desenvolvido. Ou seja, se a gente olha esse perfil que foi traçado nessa posição X, se a gente traça em qualquer outra posição, nós vamos obter, do ponto de vista estatístico, a mesma distribuição de velocidade, a mesma distribuição. Ou seja, é um escoamento autossimilar. Nós podemos também modelar usando o modelo diferencial e depois usar a teoria de autossimilaridade para transformar esse modelo diferencial em um modelo ordinário. E, a partir daí, ver se consegue resolver de forma contínua, nós vamos ver